Você entra na vida não guardando um dia ou uma sombra. Paulo disse lá em Hebreus 4: guardais dias e sombras e coisas assim, tenho receio da vossa experiência. Veja, nós não passamos para certos dias e ordem. Você passou da morte para a vida eterna. Não dias, tempos, você passou para a eternidade. E é por isso que você não consegue contar aquele dia. Por que Jesus? Porque, olha, como que tinha que cumprir? Os judeus apressaram que tinha que matar Jesus, porque na Páscoa deles, eles não podiam ter nenhuma aula, um trabalho, né? Apressou para matar ele na sexta-feira. E a sexta-feira deles começa na quinta-noite. Quer dizer, quinta-feira à noite já era sexta-feira. Eles apressaram para matar ele. E aí, no sábado, como ele foi condenado porque ele trabalhou no sábado, eles falam, não, quer dizer, não pode, mas Jesus falou, mas eu posso. E aquele homem estava certo. E veja que de todo aquele grupo só tinha um homem que tinha revelação. Só tinha aquele homem, porque ele foi o único que teve coragem de pegar a cama e carregar. Ninguém mais. Por isso Jesus passa, irmão, hoje é a mesma coisa. Ele vai passando até encontrar quem crê. Ele passou no meio, o profeta disse que tinha mais ou menos 2.000 pessoas, crianças e tudo mais, aleijado, mancos, tudo ali. Ele foi passando no meio de todos, porque ele sabia que aquele ia crer, os outros não iam crer. Os outros iam jogar na cara dele, dizer assim, ó, hoje é sábado, não pode acontecer. Mas aquele não, aquele falou, o problema meu é que eu não dou conta. Mas Jesus falou, mas você quer ser curado? Quero, então pega a sua cama e anda. Faz o que os outros não têm coragem de fazer. E ele só pegou a cama e bora. Lá na frente já encontraram com ele, falou, mas você sabe que não pode fazer isso? Mas aquele que me curou falou que eu posso. Quer dizer, é muito melhor obedecer a Deus que os homens, né? Mas não era só um que obedeceu? Em meio de 2.000 pessoas lá doentes, ninguém mais faria aquilo, mas aquele Jesus sabia que ele faria. E ele foi embora com a cama, sabe? Por quê? Porque eles estavam obedecendo o próprio Deus. E quando obedeceu, era para eles até chegar lá e tirar ele, até matar ele, mas não fez nada, porque quem deu a ordem foi o Deus do céu. E ele foi embora. E ele continuou. Então vamos mais, escute bem aqui, ó. Veja, aí, está aqui, ó. Deixa eu continuar. Veja, nós passamos, esse aqui eu já li, né? Você passou para a eternidade. Essa é a santa convocação, melhor dizendo, 7 dias, observe que passaram, ou como tenho dito, mudarão para outro. O 8º dia trata da nova criação. Está vendo? Se você contar 7, aí você ia contar o 8º, não é isso? Pois é, mas como nós não contamos 8º, nós contamos domingo, né? Mas aquele é o dia da ressurreição. O domingo, como hoje nós estamos aqui, esse é o dia da ressurreição. É o primeiro dia daquela eternidade, aonde Jesus ressuscitou. Então vamos lá. Essa é a santa convocação. Aí diz: 7 dias passaram, ou como tenho dito, mudaram para outro. 8 dias trata da nova criação. Vê? Não da velha criação. 8 dias é a nova criação. E é por isso que você tem que ler a mensagem com entendimento, porque senão você lê, acha tão bonito, mas achar bonito não entender nada, não adianta nada. Você tem que entender o que você está lendo. E é por isso que Deus tem 5 ministérios para aperfeiçoar a noiva. Ela é aperfeiçoada pelos 5 ministérios. Se não recebe, agora, ministério não é de homem, ministério é de Deus. Deus tem 5 ministérios. E para aperfeiçoar a sua noiva.
Então vamos lá. Porque foi no 8º dia que nosso Senhor ressuscitou. Aí está a sua outra santa convocação. Vocês notaram que Jesus, por isso que tem mensagem, vai explicar isso. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Agora, por que ele ficou 40 dias na terra? Porque 40 dias, e ele ficou mais 9, porque no dia 50 era o dia que o Espírito Santo desceria. Então ele ficou 40, subiu, no dia 50 ele desceu em Pentecostes. Por quê? Porque era 7 semanas, então ele ficou 7 semanas na terra, 7 vezes 7 é 49. 7 eras da igreja, mas quando você lê a mensagem hoje, que é uma revelação para você, você não está mais na contagem das eras, que a era acaba para Deus falar com você. Por que a era acaba para Deus revelar o Filho do Homem? O Filho do Homem estava do lado de fora. Quem recebe o Filho do Homem é quem viu que ele estava do lado de fora. Então passa a não acreditar mais em igreja, mas na mensagem. A mensagem está certa, as igrejas estão erradas. Porque se você é um igrejeiro, você está dentro da era ainda. Mas se você saiu da era para ouvir a voz do Filho do Homem, então você está seguro. É isso que nós temos que entender. A voz hoje é a voz do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus. Por isso que esse mensageiro disse, não é, ele disse, vocês não podem enganar. Não, o Filho do Homem não é o 7º anjo. O 7º anjo está revelando o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então, aqui, por isso nós temos que entender. Então, disse aqui, vou voltar no 119. Porque foi no 8º dia que nosso Senhor ressuscitou, aí está a sua outra santa convocação, não considerando os sábados de modo algum, a festa dos tabernáculos, festa disso, festa de Pentecostes. Jesus ressuscitou dos mortos para nossa justificação no 8º dia, após 7 sábados, ou 7 dias, 7 eras da igreja. Jesus ressuscitou dos mortos, o 8º dia, o qual é uma santa convocação. Vê? O que é o primeiro dia? Veja você passou pelo tempo e entrou na eternidade novamente. Você viu ele recitando aqui as 7 eras da igreja também? Você viu que a era de Laodiceia, que a era enganosa, ela está em Laodiceia? E quando Jesus, irmãos, eu sempre preguei aqui para os irmãos entenderem, a era de Laodiceia, ela tem, como foi nos dias de Noé, até hoje ela tem passado os 120 anos, está entrando nos 120 anos de Noé. Primeira era, ela começou aqui, ela começou em 1906, não foi? Em 1946, o anjo do Senhor aparece em William Branham, porque era 40 anos. 40 anos foi a era pentecostal, onde Deus trabalhou através dos dons. Mais 40 anos depois que Deus aparece, o anjo aparece para William Branham, era mais 40 anos, Deus dando uma chance para os pentecostais entender que Deus estava andando no meio deles, em 2 pés, E por isso que veio, esses outros 40 anos veio, primeira etapa foi cura divina, não foi? A primeira etapa de Jesus na terra não foi cura divina? A segunda etapa de Jesus não foi profetizar? Veja que dentro desses 40 anos veio primeira etapa, segunda etapa. Mas quando chegou a terceira etapa de Jesus, o que está escrito na mensagem? Ele foi pregar para os perdidos eternamente. Vocês notam que aí nessa segunda etapa, quando vem cura divina e profecia, os pentecostais rejeitam Deus, porque rejeitar o mensageiro é rejeitar Deus. Em 62, Deus fala através do mensageiro: está terminado. Eu vou dizer claro, está terminado. Em outras palavras, vocês não têm mais chance.
E aí vem a abertura do selo e a nuvem aparece. E é quando a nuvem aparece em Êxodo 19, foi para quê? Para proteger o povo que estava contra o mensageiro. E aí os selos são abertos. Para quem? Para a esposa, para a noiva dele. É ela que entende a revelação, mas ninguém entende. Os outros vão ficar fazendo conjectura. Ah, é isso, 7 trovões é isso, 7 trovões é aquilo. Ah, mas não, 7 trovões é Deus falando com sua noiva. É isso. Então, deixa eu continuar. Sábado, então ele disse aqui, ó, vamos continuar aqui. Veio, que é o primeiro dia. Veja você passou pelo tempo e entrou na eternidade novamente, não guardando dia, guardando sábado e luas novas e coisas assim, mas passou, mudou sua forma, não aniquilado, glória, mas passou da morte para a vida eterna. Oh, que coisa! A Bíblia nos ensina, veja, passou de um para o outro. Muito bem, passou. O antigo sábado passou, Jesus ressuscitou no 8º dia. Aquele foi um dia solene, santo, e não foi um dia, porque dia, um tempo, é um tempo novamente, veio? A eternidade é como uma aliança, quer dizer, desde aquela ressurreição, já era para a eternidade. Quando Jesus ressuscitou num corpo glorificado. E aquele corpo glorificado da noiva também está na mesma dimensão para ressuscitar naquela dimensão, não nessa. Essa não tem nada. Esse aqui é a velha criação. O paletó velho não vai sair. Deus vai nos dar um paletó novo, porque a vida dele está no paletó velho para ser trocado. E na ressurreição o paletó velho vai ficar e Deus já tem um novo paletó para cada um de nós. Você sabe o que é paletó? Um novo corpo. Ele já tem um pronto lá. Esse aqui está andando, por isso que ele falou, se você cair, cai no caminho. Ele disse, olha, esse caminho é sem retorno, só tem ida. Ele disse, e todo caminho, a sujeira vai para a direita e para a esquerda, mas anda no centro do caminho. Quem é o centro do caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O centro do caminho hoje é a mensagem revelada. Mais nada. Não, por isso que eu sempre falo, e o mensageiro veio, se vocês notarem, o mensageiro, toda vez que vem o mensageiro, quando sempre vem no final da era. O mensageiro vem no final da era exatamente por causa disso. Porque ele vem para tirar as pessoas do foco. Se lá, quando Jesus ficou 7 semanas, que era 49 dias, no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, que era o dia 50, está vendo? Era o dia 50, o Espírito Santo desceu para uma obra de Deus, para começar o movimento para chamar a noiva. Hoje é a mesma coisa, 7 vezes 7 é 49, continua a mesma coisa. 7 eras da igreja dá 49, mas e a libertação da noiva? É o dia 50. Vocês recordam que nós pregamos sobre o jubileu, e o jubileu está escrito na mensagem, só 70 jubileu, e o 70 jubileu, quer dizer, o número 70 é a mensagem. A mensagem é o último jubileu de Deus. Para que a mensagem está aqui? Para uma libertação total. Em outras palavras assim, libertar de pastor, libertar disso, libertar de igreja. Ah, mas não, é claro, você tem que crer num pastor, mas não põe o pastor seu na frente de um trabalho, porque ele pode estar errado. Fica com Jesus Cristo, porque Jesus não erra. Que o seu pastor pode estar errado, qualquer um pode estar errado, mas fica com Jesus.
Porque se o seu pastor estiver errado, você vai com Jesus, e seu pastor fica. Não está escrito na mensagem que muitos vão pregar e preparar a noiva e vai ficar? Vai até preparar a noiva e vai ficar. Então não põe Deus, Deus sempre está em primeiro lugar. Hoje, esse dia 50 é a mensagem. Veio para, como era lá no passado. O que era o som da trombeta no passado? Era quando a trombeta tocava, quem era escravo deixava de ser escravo. Deixava de ser escravo. Hoje é a mesma coisa. Vocês querem ser escravo de pastor? Não. Você está livre, pois o som da trombeta tocou. A trombeta tocou para você encontrar com Jesus. Então você não pode ficar amarrado com homem nenhum. Você está livre. Desde que você não seja aquele urubu que o Joãozinho tinha soltado a pia dele, mas ele estava tão acostumado com aquilo que estava solto, mas queria ficar. Você está livre, você pode voar, você é uma águia. Amém. Mas se você estiver piado, vai ficar. Se você estiver agarrado e não acreditar na verdade como ela é, vai ficar. Eu, você, qualquer um. Nós temos que entender que a mensagem é uma libertação. Ela veio para tirar você de todo esse programa que está aí no mundo. Veja que as próprias igrejas falavam com William Branham, que em outras palavras, você quer ficar no meu grupo? Não, ele disse, eu não fico nem com A nem com B. Eu estou no meio de vocês, tentando tirar vocês disso. Tirar vocês disso. Em outras palavras, assim, eu estou trazendo uma mensagem para libertar vocês. Tirar esse engano. Porque senão, esse engano que é o problema, como a virginécia, ela é enganada assim, porque ela nunca procura, ela não faz muita questão. Na verdade, que às vezes vem na igreja, porque a virginécia, é claro, são 10 virgens, eu ouvi o alarido. As 10 virgens ouviu o mesmo alarido, ouviu a mesma mensagem, mas não fazia questão, mas as 10 virgens sempre estava atenta. Ela não deixava a lamparina dela apagar de jeito nenhum, porque ela, além de ter uma lamparina, ela tinha uma reserva. A outra só tinha lamparina. O azeite estava acabando, e ao invés de ir no lugar que vendem, ia nos membros. Ia no membro, e o membro falava assim, olha, esse tipo de azeite é o suficiente para cada um. Eu não posso te dar do meu não, porque senão falta para mim. Vai lá onde está vendendo, porque esse azeite é comprado diretamente do dono. O Deus do céu, é Ele que te dá o azeite. É você que tem que comprar. Aí elas tardaram, e depois, lê São Mateus 25, para vocês verem uma coisa. E quando o rapto aconteceu, elas voltaram. Agora já não voltou mais no membro, não, mas voltou no Senhor. Senhor, abre-nos. Ele disse, a porta está fechada. E por que não foi no Senhor quando o azeite estava sendo oferecido? Por que não recebeu diretamente dele? Porque o azeite está aqui. O azeite é a palavra de Deus, ó. Aqui o azeite. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Eu creio que é o 120 aqui. Muito bem, passou. O antigo sábado passou. Jesus ressuscitou no 8º dia. Aquele foi um dia solene, santo. E não foi um dia, porque um dia é um tempo. Quer dizer, o tempo havia acabado. Ele passou para a eternidade. Veja, voltou ao primeiro dia novamente. Veio? A eternidade é como uma aliança. Não é possível encontrar um canto nela, não é possível encontrar um ponto final em um círculo perfeito. Segue sempre em frente, não importa o quanto longe você vá.
você ainda continua sem parar. Você pode começar a dar voltas assim, atravessar o chão, atravessar a terra e ir além da terra. Você ainda continua. Todas as coisas que foram criadas aqui embaixo são pervertidas por Satanás, não criadas. Desaparecerão quando o grande sino dourado tocar e a trombeta soar. Quer dizer, tudo aqui foi pervertido. Então, Deus vai nos tirar para as bodas do Cordeiro, para Ele tratar com o resto que vai ficar aqui. Mas os únicos que vai para as bodas do Cordeiro é a noiva.